Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o episódio 35 de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolo, o episódio retorna com o Itadori usando a única ferramenta que ele tem, os músculos, e nem isso funciona, já que a barreira fica 0 bala. Mas, apesar da falha, o soco serve para alertar o Inu que compara a força física do Itadori ao Nanami. Na verdade, ele diz que a força do Itadori chega a superar, no entanto, a diferença não é muito grande. E outra coisa que o soco do Itadori também revelou, foi sobre a cortina da CIA. O pessoal descobriu que não poderiam atacar em qualquer lugar, se quiserem derrubar, terão que encontrar um ponto fraco. Aí, foi nesse momento que o Inu começou a explicar como uma barreira funciona, como essa cortina repele qualquer xamã, sua função principal é ser uma barreira e aparentemente, o Itadori não sabe como uma funciona. Bom, depois de aprender que barreiras são normalmente erguidas para proteger algo ou quem as ergueu. Itadori comenta sobre sua experiência na estação de Meiji e a batalha com o gafanhoto burro. Depois de ouvirem a história, a dupla ficou animada enquanto diziam, de rocha, firmeza, que loucura, só pode ser isso. E Inu deduziu o que estava acontecendo. Essa barreira está usando uma condição para se tornar tão poderosa. Seja lá quem a ergueu, está escondido fora dela e usando isso para tornar a barreira mais forte. E assim que chega nessa conclusão, eles começam a procurar onde a pessoa se esconderia. Já que a barreira é tão poderosa, os culpados devem estar num lugar muito fácil de achar. O lugar é tão fácil que o trio não perdeu nem meio segundo procurando e já acharam o maior prédio da região, a Torre Central de Shibuya. E no topo do prédio, temos um trio de esquisitos. Temos um velho lutando contra a calvície que foi retirado de algum livro de yokais japoneses. Uma velha senhora, daquelas que ficam desejando o mal para todo mundo enquanto se diz cristã e o seu neto criminoso que ela defende com unhas e dentes. Dito isso, o trio está tranquilo, ser descoberto não é um problema, isso porque o prédio foi preenchido de humanos transfigurados. Então, mesmo que alguém suba andar por andar, vai chegar morto no topo. E como em Jujutsu não tem poção de energia, mas, ninguém disse que o jogador precisa seguir as regras do desenvolvedor. Sem falar que Jujutsu e One Piece sofrem do mesmo mal. Possuem técnicas de percepção que o pessoal faz questão de não usar. Então, o trio é pego de surpresa quando o trio surge do nada no topo do prédio. O trio usa um fio de aço que, se fosse uma história no pique de Berserk ou Chainsaw Man, a dupla de neto delinquente e velho esquisito teriam sido partidos ao meio. Se uma linha 10 corta, feito navalha, imagina um fio de aço. Aí, temos um momento impossível, de alguma forma, o neto delinquente conseguiu pegar a avó e se coloca como escudo, porém, só o velho esquisito tem que lidar com o fio. Dito isso, a única alteração que eu faria nessa cena é no neto delinquente, colocaria um corte em um dos braços dele. Mas enfim, o trio ataca com Itadori e Megumi que afasta o trio inimigo do seu local original enquanto o Inu fica e vai até o local. Através do Itadori, ele aprendeu que os pregos são o núcleo da cortina. Núcleo esse que deveria ficar nos andares inferiores, escondido em alguma sala ou depósito aleatório. Mas, o trio resolveu colocar no teto e ficar fazendo roda de conversa em volta. O que pra mim, já é ridículo, entretanto, fica mais ainda. Porque, apesar desse ataque ultra rápido, de surpresa e nananã. O velho esquisito foi mais rápido que a própria animação e levou com ele 2 dos 3 pregos. E sem saber de nada, o Itadori prende o velho com o fio num movimento impossível e o derruba. Megumi acompanha com o seu pássaro para pegar o Itadori que conseguiu invadir uma sala do prédio. Já o Inu ficou para tomar uma taça inteira de pimenta no que ele chama de anos. Mas antes, ele puxa a touca e revela que a touca é uma balaclava. Seja lá o que isso signifique, ele está empolgado. Já lá embaixo, o Itadori chega depois com 2 humanos transfigurados que ele retirou de algum cartoon. Ele chega e encontra o Megumi observando de longe o suposto corpo sem vida do velho esquisito. Assim, sem querer julgar a pessoa, entretanto, quais são as chances de um ser humano cair de um prédio de muito mais que 10 andares e ficar com o corpo inteiro? Não sei se o velho é burro ou se ele acha que os outros são. Mas enfim, o pau vai cantar, porém, antes disso, voltamos no tempo para ver o Inu e o Nanami fazendo uma reunião em algum restaurante que ninguém sabe onde fica. Na reunião, o Nanami está questionando o porquê o Inu quer ser recomendado à posição de nível 1. Inclusive, o Nanami promete fazer essa recomendação na primeira temporada, então, essa recomendação já deveria ter sido feita, mas tudo bem. De qualquer forma, nessa reunião, o Inu explica que quer seguir as regras padrão de promoção e isso é, ser recomendado por alguém. E ele quer que seja o Nanami, porque ele é o seu símbolo de inspiração. Ser recomendado pelo Nanami é uma forma de provar que ele está fazendo as coisas de forma certa. Depois que descobrimos isso, voltamos para o topo do prédio. O Inu invoca um chifre cônico com uma ponta aguda, ele faz o chifre rodar como uma broca e dispara no neto delinquente que já meteu a avó nos braços. Essa batalha tem uma cena maluca de cara, o chifre acerta o braço do delinquente e abre um belo de um buraco.
Teoricamente falando, deveria ter perfurado a cabeça também, mas o chifre é desviado pelas forças da animação. Mas é isso, enquanto o cara sobrevive, a habilidade do Inu é explicada. Ele possui a habilidade de mediunidade e quando coloca a balaclava, ele se torna capaz de falar com esses seres divinos que ninguém sabe de onde vêm ou para onde vão. Inclusive, pela aparência, esses seres são maldições de nível divino. Transcenderam e foram parar em outra dimensão ou coisa do tipo. Seria uma ideia interessante, ou não. Aí, na cena seguinte, o neto solta a avó, talvez seja um erro de continuidade, não sei. O que sei é, o Inu provavelmente tem alguma limitação, já que ele para de usar o chifre do pássaro para usar a água da tartaruga. Pois bem, depois da troca, começa uma batalha daquelas, do tipo que não precisa. E enquanto isso, o velho esquisito está apanhando para o Megumi Itadori. Porém, ele não sofre dano nenhum. E esse nem é o maior problema. Nessa luta, o Megumi está sofrendo mais para acompanhar a velocidade do Itadori. Porém, nem tudo é flores. O velho possui uma lâmina que não sei se possui um nome, o que sei é que seu formato lembra uma katana, no entanto, ela possui o tamanho de uma faca. O velho usa como arma e consegue fazer um corte que tira meio litro de sangue do Itadori. Mas depois, ele toma mais um sacode e é jogado longe. Então, voltamos para o topo do prédio, onde o Inu aposentou o chifre e está lutando com os punhos e fracassando miseravelmente. Um cara desses, não tem como ser promovido. Ele até usa o chifre que o delinquente simplesmente defende com o braço, mas o Inu perde muito tempo tentando entender o que não precisa, era só fuzilar o cara com os chifres dourados e já era. Porém, como ele fica divagando sobre os motivos ocultos do cara. A velha termina de rezar o terço e ativa finalmente o seu feitiço. Aí o Inu pensou, hora de brilhar, mas o neto puxou uma cápsula de vidro que continha alguma coisa dentro. Milagrosamente, em ótimo estado. Seja lá o que usaram, deveriam ter usado na velha. Mas enfim, o cara engole de forma lenta, porém, consegue ser mais rápido que o chifre do Inu. E quando ninguém esperava, blau. O monstro chegou. A velha invocou no corpo do neto, Fushiguro Toji, o terror dos xamãs. Então, voltamos ao passado, no ano 1989, porque precisamos saber quem são essas pessoas. A velha, que já era velha em 1989, também é uma médium que pode assumir a forma de uma pessoa morta depois de um pequeno ritual onde ela absorve parte do corpo do alvo. Já o velho esquisito, ele é um psicopata e os dois trabalhavam como assassinos de aluguel. E no auge da carreira da dupla, um evento acontece, a criança Gojo nasce, aos 8 anos, mais ou menos, desperta o ilimitado e os 6 olhos. E como uma sociedade humana normalmente é, rapidamente colocaram um prêmio na cabeça do jovem Satoru. Os dois receberam a proposta separadamente, porém, desistiram do trabalho. A desistência veio depois que eles aceitaram e foram investigar o Satoru, dar aquela espiada e quem sabe, já cumprir o trabalho. No entanto, a dupla foi facilmente percebida e ao serem vistos pelos seus olhos, a dupla desistiu até da profissão. Agora assim, eu acho essa cena fraca, no mínimo, pra mim, é um pouco difícil entender o que fez eles ficarem com tanto medo. Tipo, foi a pressão da energia dele, foi a capacidade dos olhos de enxergar através das habilidades da dupla, foi a capacidade do Satoru de perceber eles. Tipo, o que os assustou? Talvez, pensando com calma, deve ter sido o estilo do pivete. O Satoru aos 8 ou 9 anos, era pura marra. Mas enfim, o fato é que ficaram com medo e fizeram uma aposentadoria não planejada. E pra não passar batido, os dois velhos estão reclamando de censura. O Satoru roubou a liberdade deles. A liberdade irrestrita. Imaginando aqui o número de pessoas que fingem que essa cena não existe em Jujutsu Kaisen. Enfim, depois de ver o passado dessas escórias, voltamos ao presente com o velho esquisito trocando golpes com a dupla. Durante o confronto, um hematoma se forma na testa do velho, mas Megumi demora a perceber. Ele ainda está focado em entender como essa coisa não se machuca com nada. Aí ele pensa e grita que o Satoru está em Shibuya. Naquele esquema, joguei verde para colher maduro. Foi aí que o velho entregou o ouro. Primeiro ele deixou claro que também ouviu os gritos do Itadori. Na verdade, o trio dos velhos aparece no final do episódio anterior, cenas pós-créditos. Porém, ele não para nisso e diz, tu realmente acha que eu estaria aqui se o Satoru não tivesse sido selado? Meu filho, sou velho, mas ainda não fiquei doido. Aí o Megumi sacou tudo. Primeiro o feitiço do velho não é o suficiente para vencer o Satoru, tem alguma coisa que o impede, e finalmente, ele percebe a marca roxa no velho. Para ter certeza, ele usa o Shikigami do coelho. Um Shikigami que não consigo ver como poderoso, ainda mais sabendo qual é o último que ele tem que dominar. Mas tudo bem, com os coelhos o Megumi descobriu o segredo do velho. Porém, no topo do prédio, Inu estava sentindo o peso de não ser o protagonista. O neto, usando o corpo do Toji, retirou facilmente a balaclava e cancelou os poderes do Inu. Depois foi um massacre, descanse em paz Inu da Vila da Folha.
Então voltamos para o solo, onde o Megumi usa o seu elefante para cair no velho, depois o Itadori destrói o carro de alguém o jogando no velho. E tudo isso faz parte do plano. A dupla segue atacando normalmente e fazem isso em união. O velho está satisfeito, o ataque da dupla é daqueles que não tem rota de saída. Se ele fizer um contra-ataque, esquivar será quase impossível. E é nesse momento que aprendemos o feitiço do velho. O feitiço dele inverte tudo ao ser ativado, isso é, golpes fortes passam a ser fracos e golpes fracos passam a ser fortes. Então o velho ativa o feitiço para lidar com o ataque combinado da dupla, e é pego de surpresa pelo Shikigami Sapo que o acerta em cheio. Aí foi um massacre. O velho até tentou reagir, mas ele está enfrentando os protagonistas, ele nunca teve chance de vencer. E o resultado não poderia ser outro, vitória da juventude sobre a terceira idade. E é isso, o episódio acabou. Você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.